Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, pelo seu Espírito no homem interior, para que habite, versículo 17, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraizados e fundados em amor, enraizados e fundados em amor, enraizados e fundados em amor. Só vocês? Enraizados. Só mais uma vez? Enraizados. Amém. Eu conto agora com o máximo da sua atenção, por favor. Quero louvar a Deus pela vida da minha esposa, minha sogra, estão sempre me acompanhando, a minha segunda mãe. Cebeadar, as cibeanas da banqueta estão aí? Vai um glória a Deus aí? Eita glória! Estou cercado, pastor, cercado de homens e mulheres de Deus. Servos e servas do Altíssimo, quem ainda me ouve diz amém. É do conhecimento dos senhores, ou a título de informação, a Epístola aos Efésios foi escrita ou ditada pelo apóstolo Paulo no final de sua terceira viagem missionária, estando ele numa prisão domiciliar na cidade de Roma, entre os anos 60 a 62 depois de Cristo. Nesta mesma prisão, Paulo escreveu mais 3 cartas, destinadas aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, de maneira que, por motivos óbvios, essas cartas ficaram conhecidas como cartas da prisão. Ora, ao lermos o Novo Testamento, perceberemos que uma das maiores riquezas das cartas paulinas está em seu teor doutrinário. O que eu estou dizendo aqui, na maioria de suas epístolas, Paulo discorre sobre diferentes temas doutrinários da fé cristã. Por exemplo, quando lemos a carta de Paulo aos Romanos, logo nos deparamos com a carta mais soteriológica do Novo Testamento. É a carta na qual Paulo trata com maior profundidade a doutrina da salvação. Quando lemos a carta de Paulo aos Colossenses, logo estamos diante da epístola mais cristológica do Novo Testamento. É a carta na qual Paulo trata com riquezas de revelação sobre a doutrina de Cristo. É nesta carta, por exemplo, que Paulo aponta para Cristo como a causa da criação e a causa da redenção. Nós fomos criados por Ele e nós somos salvos por Ele. Paulo ainda nos revela na carta aos Colossenses, aponta para a dupla natureza de Cristo, a natureza humana e a natureza divina. É nesta carta que Paulo declara dizendo que nele, em Jesus, habita corporalmente, natureza humana, toda a plenitude da divindade, natureza divina. Quando lemos a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, logo estamos diante da carta mais, ou de uma das cartas mais escatológicas do Novo Testamento. É a carta na qual Paulo nos revela com muita autoridade os principais eventos que ocorrerão nos últimos dias, como a parousia, a vinda de Cristo, e os acontecimentos que ocorrerão a partir da sua vinda, como a ressurreição dos santos e o arrebatamento da igreja. É nesta carta que Paulo nos traz uma mensagem de esperança, dizendo: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados ou arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e estaremos sempre com o Senhor. Portanto, ele conclui: consolai-vos uns aos outros com essas
palavras. Então, quando nós lemos as cartas de Paulo, a grande maioria dela, nós percebemos Paulo tratando sobre diferentes doutrinas da fé cristã. Agora, irmãos, quando lemos a carta de Paulo aos Efésios, logo estamos diante, certamente, da carta mais eclesiológica do Novo Testamento. Quem ainda me ouve diz amém. A carta mais eclesiológica do Novo Testamento. Ou seja, a epístola de Paulo aos Efésios é a carta na qual ele trata com maior profundidade sobre a doutrina da igreja. Notem os irmãos, e seria interessante se os irmãos pudessem acompanhar com a Bíblia aberta. Notem os irmãos que esta carta é composta de 6 capítulos. Esta carta é composta de 6 capítulos e divide-se em 2 sessões. A primeira sessão vai do capítulo 1 ao capítulo de número 4. A segunda sessão vai do capítulo 5 ao capítulo de número 6. Na primeira sessão, Paulo nos traz uma exposição doutrinária sobre a igreja. Na segunda sessão, Paulo nos traz uma aplicação prática sobre essas doutrinas. Ou seja, na primeira sessão, Paulo nos diz o que é igreja, o que significa ser igreja. Na segunda sessão, Paulo nos mostra como a igreja deve viver. Se não percebam, ao lermos a carta de Paulo aos Efésios, observando cada um dos capítulos, notaremos que em cada capítulo Paulo trata de assuntos diferentes. Por exemplo, no capítulo 1, Paulo traz-nos a revelação sobre o plano eterno de Deus para a igreja. No capítulo 2, Paulo nos revela a identidade da igreja. No capítulo 3, Paulo nos revela o mistério de Cristo para a igreja. No capítulo 4, Paulo trata de 3 assuntos pertencentes à igreja. Primeiro, a unidade da igreja. Segundo, os 5 ministérios que aperfeiçoam a igreja. Terceiro, a santidade da igreja. Nos capítulos 5 e 6, Paulo então chama a igreja para a aplicação prática. Como a igreja deve viver, como um cristão deve se comportar no relacionamento social, conjugal e familiar, como um cristão deve se comportar na relação entre marido e mulher, na relação entre pais e filhos, na relação entre senhor e servo, servo e senhor. O texto que nós lemos está inserido no capítulo de número 3, que faz parte da primeira sessão. Sim, e para que nós possamos compreender esse capítulo de número 3, eu convido os irmãos a observarem com maior atenção os 2 capítulos que antecedem o 3, capítulo 1 e o capítulo 2. Veja, no capítulo de número 1, o que é que nós temos? Nós temos a saudação de Paulo, o louvor de Paulo e a oração de Paulo. No capítulo 1, Paulo está saudando a igreja, louvando a Deus pela igreja e orando pela igreja. Quando observamos o louvor de Paulo no capítulo 1, que vai do versículo 3 ao versículo de número 13, percebemos que nesse louvor, Paulo nos revela o plano eterno de Deus para a igreja. E nesse plano eterno, Paulo nos mostra como a manifestação ou como a Trindade divina se manifesta ao nosso favor. Ele nos mostra que por meio de Cristo, o Pai nos abençoou, nos elegeu, nos predestinou e nos adotou. O Filho, por meio do seu sangue, nos remiu, nos resgatou, e o Espírito, com a sua presença, nos santificou. Então, no plano da salvação, nós somos eleitos pelo Pai, remidos pelo Filho e santificados, selados pelo Espírito Santo. Sim, mas quando lemos, senhoras e senhores, o capítulo de número 2, perceberemos que Paulo irá falar sobre a identidade da igreja. Sim, neste capítulo de número 2, Paulo se dirige especificamente a um grupo, permita-me a redundância, a um grupo específico de cristãos, que são nós, os gentios, os cristãos não judeus. Qual é a proposta de Paulo? Seria bom se você estivesse com a Bíblia aberta. No capítulo 2, Paulo vai nos mostrar que a igreja, no plano da salvação, Deus tem apenas um povo. Meu pastor Luiz Barbosa, no plano da salvação, Deus não tem 2, Deus tem apenas um povo. E Paulo explica isso no versículo de número 14. Um povo, Deus tem um povo, que é a igreja, que é composta de judeus e de gentios, crentes
em Jesus. De maneira que a proposta de Paulo é mostrar que no plano da salvação o que muda apenas é a ordem. Os judeus foram chamados primeiro, os gentios depois, porém a ordem não muda a importância. Os judeus não são mais importantes que os gentios, porque foram chamados primeiro, e os gentios não são menos importantes que os judeus, porque foram chamados depois. A proposta de Paulo no capítulo 2 é mostrar que nós fomos inseridos no plano da salvação, e para isto Paulo chama a atenção dos gentios da igreja de Éfeso para um olhar retrospectivo e um olhar introspectivo, um olhar voltado para o passado e um olhar voltado para o presente. Veja, Paulo no capítulo 2 vai mostrar para a igreja de Éfeso, para os gentios de Éfeso, que no plano da salvação Deus os escolheu, e para isso Paulo aponta para a realidade da igreja, na perspectiva do passado e na perspectiva do presente. Na perspectiva do passado, qual é a proposta de Paulo? Ele vai mostrar 3 coisas. Primeiro, o que nós éramos. Segundo, como nós estávamos. Terceiro, o que Deus fez por nós. Primeiro, o que nós éramos. Segundo, como estávamos. Terceiro, o que Deus fez por nós. O que nós éramos, como estávamos, o que Deus fez por nós. O que nós éramos, como estávamos, o que Deus fez por nós. Quem pode repetir? O que nós éramos, como estávamos e o que Deus fez por nós. Vamos mais uma vez? O que nós éramos, como estávamos e o que Deus fez por nós. O que nós éramos, Paulo? Ele responde no versículo 2, nós éramos filhos da desobediência. No versículo 3, nós éramos filhos da ira. No versículo 11, nós éramos gentios na carne, incircuncisos, sem aliança com Deus. No versículo 9, nós éramos estrangeiros e forasteiros. Era isso que nós éramos. Mas além de sermos no passado filhos da ira, filhos da desobediência, incircuncisos, gentios na carne, forasteiros e estrangeiros, como nós estávamos? Paulo responde no versículo de número 5, o versículo 1 e 5, Paulo diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados. No versículo de número 12, Paulo diz que nós estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Que estado caótico, irmão. Então quer dizer que no passado nós éramos filhos da ira, filhos da desobediência, gentios na carne, incircuncisos, forasteiros, estrangeiros, e ainda por cima estávamos mortos espiritualmente. Significa também que estávamos sem Cristo, separados de Israel, sem esperança e sem Deus no mundo, sim, salvos. Instrumento da salvação, a fé, por meio da fé, objeto da salvação, isso não vem de vós, autor da salvação é dom de Deus. Então quer dizer, Paulo, que a graça é a causa meritória e de Deus para nos salvar? Sim. Então isso significa dizer, Paulo, que nós não temos mérito algum? Sim. Quer dizer então que nós não merecemos a salvação? Sim. Paulo faz um paralelo com outros textos, como na epístola a Tito, capítulo 2, versículo 11, dizendo que a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. O mesmo Paulo na epístola aos Romanos, capítulo 5, versículo 20, declara dizendo que veio a lei para que a ofensa abundasse mais, vírgula, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo chama a atenção do seu filho Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 2, no versículo 1, dizendo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo é que a graça que nos salva é a mesma graça que nos mantém de pé. O mesmo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 15, no versículo 10, declara dizendo: pela graça de Deus eu sou o que sou. O que Paulo está dizendo é: a graça tem influência até na minha identidade. Se eu sou alguma coisa, pastora, é por causa da graça. Irmão, é aqui que nós entendemos que o reino de Deus não tem espaço para protagonismo. O reino de Deus não tem espaço para estrelismo. O reino de Deus não tem espaço para celebridade. O reino de Deus não tem espaço para gente que acha que só porque
tem talento, merece destaque, merece tratamento especial. Ei, irmão, você não entendeu o Evangelho. No Evangelho é tudo pela graça. Você prega pela graça, canta pela graça, é cheio pela graça. Deus se usa pela graça. Quantos podem levantar as mãos e glorificar a Deus por causa dessa graça que nos alcançou? Eu sinto a graça de Deus nesse ambiente. Aleluia. Mas vamos lá, irmão. Eu trouxe pão para te alimentar essa noite. Quem ainda tem fome diz amém. Capítulo de número 3. Capítulo de número 3 é composto de 21 versículos. E divide-se em duas perícopes, duas sessões. A primeira sessão vai do versículo 1 ao versículo 13. A segunda sessão vai do versículo 14 ao versículo 21. Para que nós possamos compreender, e notem que cada uma dessas sessões começa com a frase por esta causa. Versículo 1, por esta causa. Versículo 14, por esta causa. Para que nós possamos compreender isso aqui, é importante lembrarmos que Paulo estava numa prisão domiciliar. Vale lembrar, na ocasião em que Paulo estava preso, de acordo com os registros de Lucas no livro de Atos, ele, Paulo, recebeu a visita de alguns de seus companheiros de ministério, como Timóteo, seu filho na fé, que havia pastoreado a igreja de Éfeso. Paulo também recebeu a visita do irmão Aristarco, do irmão Onésimo, do irmão Epafrodito, que veio da igreja de Filipos, os filipenses. A visita do irmão Epáfras, que veio da igreja de Colossos, os colossenses. Cada um desses irmãos, ao visitarem Paulo, lhe fazia uma espécie de relatório sobre o andamento das igrejas. Então chegou ao conhecimento de Paulo que a igreja de Éfeso estava entristecida, abatida, ao saber da prisão de Paulo. Você nota isso no versículo de número 13, quando ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que é a vossa glória. Então, quando Paulo começa o capítulo 3, versículo 1, dizendo por esta causa, a proposta de Paulo é explicar a razão pela qual ele, Paulo, estava preso. Interessante que ele explica que, na verdade, a causa da sua prisão é o mistério. Sim, Paulo utiliza 3 vezes na primeira perícope a palavra mistério. Ele diz que ele está preso por causa do mistério. No versículo 3, ele fala do mistério revelado. Versículo 7 ao 9, ele fala do mistério anunciado. Deus revelou para Paulo um mistério, e Deus, Cristo, comissionou Paulo a anunciar, propagar esse mistério. E por causa da propagação desse mistério, ele, Paulo, estava preso. Mas que mistério é esse, afinal de contas? Versículo 6, Paulo diz: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Qual é o mistério? É o que Paulo já tinha tratado no capítulo 2, a salvação dos gentios. Como os gentios foram inseridos nós no plano da salvação, tornando-nos um mesmo povo. Veja, irmãos, era difícil. Paulo tinha viajado de Éfeso para Jerusalém. Quando ele começa a pregar o mistério, ele é preso, perseguido e preso pelos judeus junto ao Império de Roma. Por quê? Porque já era difícil para os judeus ortodoxos aceitar a ideia de que Jesus era o salvador dos judeus. Já era difícil. Aí chega Paulo, meu pastor, dizendo: olha, ele não é apenas salvador dos judeus, ele também é salvador do gentio. Aí complicou ainda mais. Aí Paulo diz: então é isso, eu estou pregando que vocês também fazem parte da salvação, e por isso, esse é o mistério, que no Antigo Testamento não foi revelado de maneira clara, este plano de que os gentios estão em pé de igualdade com os judeus. Repetir: os gentios, em termos de salvação, estão em pé de igualdade com os judeus por meio de Jesus Cristo. Por isso ele, Paulo, foi preso. Irmão, o que me chama a atenção, veja o capítulo 3, versículo de número 1, Paulo está explicando. Agora veja isso aqui, Paulo começa o capítulo 3 com a frase: eu, Paulo, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Sou prisioneiro de
Jesus Cristo. Só vocês, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Ora, irmãos, de acordo na perspectiva histórica, quem prendeu Paulo em Roma não foi Jesus, foi Nero, foi o imperador Nero. Mas Paulo diz: eu sou prisioneiro. E quando Paulo usa a palavra prisioneiro, ele não está usando uma linguagem poética, ele está usando uma linguagem literal, ele está preso. Ele está dizendo: eu sou prisioneiro, é verdade, mas eu não sou prisioneiro de Nero, eu sou prisioneiro de Jesus. Por quê? Porque Paulo entende que toda a sua vida está sob o domínio de Jesus, e se ele está preso, é porque Jesus o levou para lá, e se Jesus o levou para lá, é porque Jesus tinha um propósito na sua prisão. Os irmãos devem lembrar que nessa mesma ocasião Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, e a carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria. Por quê? Cerca de 16 vezes Paulo utiliza a palavra alegria, regozijo. A carta aos Filipenses é composta de 4 capítulos. No capítulo 1 Paulo fala da alegria em padecer, no capítulo 2 ele fala da alegria em servir, no capítulo 3 ele fala da alegria em crer, no capítulo 4 ele fala da alegria em contribuir. Como pode um homem dentro de uma prisão escrevendo uma carta dizendo: vamos falar de alegria, vamos falar de felicidade, vocês estão livres, estão soltos, estão tristes, eu estou preso, mas estou feliz? Por quê? Porque a minha prisão contribui para o cumprimento, para o progresso do reino, contribui para o crescimento do reino. Eu não tenho vergonha das minhas algemas. Por quê, Paulo? Enquanto eu estou na prisão, a guarda pretoriana está sendo evangelizada, Deus está ganhando almas através da minha prisão. É nesta carta aos Filipenses que Paulo escreve dizendo: eu aprendi a me contentar com tudo, eu estou instruído a padecer necessidade. Eu aprendi, pastor Itamar, pastor Eder, eu aprendi a viver na fartura e a viver na necessidade. Por quê, Paulo? Porque a minha alegria não depende da circunstância que eu me encontro, não importa se eu estou solto ou se eu estou preso, a minha alegria consiste que eu estou no centro da vontade de Deus. Então eu sou feliz. Então Paulo escreve na primeira perícope a razão da sua prisão, e ele então entra na segunda perícope, capítulo 14, versículo 14 ao 21, orando pela igreja. Notem os irmãos que Paulo, essa é a segunda vez que Paulo ora em sua carta. Ele aparece orando no capítulo 1, pedindo a Deus que ele conceda à igreja iluminação. Agora no capítulo de número 3, ele ora pedindo a Deus capacitação. Ao meditar, irmãos, no tema deste congresso, Sibiadar, ao meditar no tema desse congresso, ao pensar sobre o tema raízes profundas, frutos eternos, me veio a reflexão, a importância das raízes, não desprezando os frutos, mas as raízes vêm primeiro. Existem frutos sem raízes, ou melhor, existem raízes sem frutos, não o contrário. As raízes vêm primeiro. E quando falamos em raízes, é natural nós observarmos essa palavra em diferentes perspectivas. Por exemplo, na linguagem da botânica, estamos falando do eixo de uma planta, que sustenta, que dá estabilidade a uma planta. Na linguagem filosófica, raízes é uma palavra usada para falar de identidade. Na linguagem cultural, é usado para falar de origem. Na linguagem literal, é usado para falar de estrutura, base, aquilo que sustenta. E é nessa perspectiva que eu quero trazer aos irmãos uma rápida mensagem. Eu quero falar para os irmãos nessa noite sobre duas raízes, que quando são profundas, geram frutos eternos. Duas raízes que sustentam a igreja. A primeira raiz está implícita no texto, ou seja, ela não aparece com o nome raiz. A segunda está explícita, raízes de amor. Mas a primeira raiz que me chama a atenção, Deus me levou a compreender, está no versículo de número 14, na frase: por esta causa me ponho de joelhos.
perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o Senhor me levou a observar a raiz que sustentava o ministério de Paulo, que é a raiz da oração. Raízes da oração. Uma igreja que está de pé é uma igreja que está alicerçada na oração. Quando lemos o histórico de Paulo, percebemos que ele era um homem de oração, que praticava a oração. Nesse texto nós temos Paulo orando na prisão em Roma. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, Paulo está orando na prisão na Macedônia, Filipos. Atos capítulo de número 20, Paulo está orando na cidade de Éfeso. Em Atos 22, Paulo está orando no templo em Jerusalém. Em Atos 28, Paulo está orando na ilha de Malta. Paulo orava, mas ele entendia que as raízes da oração eram algo tão importante, que além de orar, ele pedia a oração. Nesta mesma carta, no capítulo 6, versículo 19, Paulo se dirige à igreja de Éfeso, pedindo para que a igreja orasse, para que Deus lhe concedesse a palavra. No capítulo 11 da epístola de Paulo aos Romanos, ele pede à igreja de Roma que ore para que Deus lhe conceda livramento. Na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, Paulo ora, ou melhor, Paulo pede para que a igreja ore, para que Deus lhe conceda a liberdade na pregação. Paulo orava, Paulo pedia a oração, Paulo exortava a igreja a orar. Na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo de número 17, Paulo exorta a igreja a orar de maneira incessante. No capítulo 4, versículo de número 2 da sua carta aos Colossenses, Paulo incentiva, Paulo exorta a igreja a orar de maneira perseverante. Na sua primeira epístola a Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, Paulo exorta a igreja a orar de maneira intercessória. No capítulo 4 da sua epístola aos Filipenses, Paulo apresenta a oração como antídoto para a ansiedade. Ele diz que nós devemos lançar em Cristo toda a nossa ansiedade através de súplicas e de oração. Ora, irmãos, ao olhar para trás, para o passado, para suas raízes, Paulo deveria encontrar algumas referenciais de oração, como a própria igreja primitiva. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos escrito por Lucas, você percebe que a igreja tinha uma vida contínua de oração. No capítulo 1 de Atos, Lucas diz que todos, ou aproximadamente 120 irmãos, durante o período de 10 dias, oravam, esperando a descida do Espírito Santo. No capítulo 2, depois que o Espírito Santo desceu, Paulo declara dizendo que todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. No capítulo 3, Pedro e João subiam ao templo às 3 horas da tarde, para quê? Para orar. No capítulo de número 7, Estevão estava prestes a ser apedrejado. O que ele fazia? Ele orava, intercedia em favor dos seus apedrejadores. E porque ele orava, ele viu 3 coisas. Primeiro, ele viu o céu aberto. Segundo, ele viu a glória de Deus. Terceiro, ele viu Jesus em pé à direita de Deus. No momento da morte, Estevão não viu a morte, Estevão viu a glória de Deus. Isso é só para quem ora. Quando Paulo olha para trás, ele vê um maior referencial de oração, irmão, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O mesmo Lucas, que escreveu o livro de Atos dos Apóstolos, escrevendo no seu evangelho, dá ênfase à vida de oração de Jesus. Ele mostra que as raízes de Jesus era a oração. Quando Paulo escreve a sua carta aos Filipenses, declarando que ele, Jesus, humilhou-se a si mesmo, que ele se esvaziou, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O que Paulo está nos revelando é que Jesus não deixou de ser Deus quando desceu à terra, mas ele abriu mão da prerrogativa divina, ou seja, ele abriu mão de usar o seu poder divino. Se Jesus não usava o seu poder divino, como ele operava milagre? Através do poder do Espírito. E como ele buscava esse poder? Na oração. No capítulo 3, versículo 21 de Lucas declara dizendo que durante o batismo, Jesus estava orando, e porque ele estava orando, o céu se abriu,
o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba, e ouviu-se do céu uma voz que dizia: este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Mateus, no capítulo 4, declara dizendo que após o batismo, Jesus, movido pelo Espírito Santo, retira-se para o deserto. Para quê? Para orar, em jejum, 40 dias e 40 noites, está orando. Depois ele volta, cheio do Espírito Santo, percorrendo a Galileia, fazendo o que? Ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Aí Lucas volta no capítulo 5, no versículo 15, dizendo que a fama de Jesus crescia ainda mais por causa dos milagres. Jesus ficou famoso de maneira, se dar, que multidões se reuniam para ouvi-lo e para ser curado por ele. Aí Mateus ou Lucas escreve no versículo 16 dizendo: porém ele se retirava para os desertos e ali orava. A fama de Jesus não o impediu de orar. No capítulo de número 6, versículo de número 12 de Lucas, Lucas escreve dizendo que depois de uma noite inteira, ou melhor, Jesus passou uma noite inteira orando, para depois escolher seus 12 apóstolos. Jesus entendia que para tomar decisões importantes é necessário a oração. No capítulo de número 9, versículo de número 18, Jesus novamente está orando sozinho. Vamos lá, CBA, não se canse. Capítulo 9, versículo 28 e 29. Veja, capítulo 9, versículo 18, Jesus está orando sozinho. Significa dizer que nem os discípulos impediram Jesus de orar. No versículo 28 e 29, agora no monte, Jesus sobe na presença de Pedro, Tiago e João, e diz a Bíblia que ele estava orando. Curiosamente, não por coincidência, no momento da oração, ele se transfigurou, aleluia, ficou resplandecente, seu rosto, suas roupas, seu vestido ficou resplandecente, e aparece ao lado dele Moisés representando a lei, e Elias representando os profetas. Que coisa gloriosa, irmãos. Eles conversavam com Jesus sobre a sua morte. Diz o texto que depois que Moisés e Elias sumiram, desapareceram, Pedro, tomado de temor, emocionado, faz uma proposta para Jesus, dizendo: Senhor, eu tenho uma ideia. E qual é a ideia, pastor? Vamos fazer uma tenda para Jesus, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Qual é a proposta de Pedro? É colocar Jesus no mesmo plano de igualdade. A intenção é boa. Lucas escreve dizendo que ele, Pedro, não sabia o que dizia. Por quê? Porque Pedro estava cometendo um erro teológico. Quando ele diz: Senhor, deixa eu fazer uma tenda para ti, para Moisés e para Elias, ele está colocando Jesus no mesmo nível de Elias, no mesmo nível de Moisés. Aí diz o texto que Jesus não respondeu, não, Jesus ficou calado. De repente uma nuvem os encobriu, aleluia, e todos foram cheios de temor, e o pai resolve responder no meio da nuvem. Parece que eu vejo o pai olhando para Pedro, Tiago e João, dizendo: ô Pedro, ô Tiago, ô João, Elias é meu servo, Moisés é meu servo. Elias veio e foi embora, Moisés veio e foi embora, mas este que permanece no meio de vós é muito mais do que um profeta, é muito mais do que um líder. Este é o meu filho, a este ouvi. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos? Que quando alguém confronta o seu caráter, e você é um homem ou uma mulher de oração, você não precisa dar resposta para ninguém. É o próprio Deus quem responde em seu favor. É o próprio Deus. Sim, Jesus orava. No capítulo de número 11, Jesus está orando de novo, irmão. Homem para orar, Jesus ora. E aí os discípulos, olhando para Jesus em oração, eles se aproximam de Jesus e diz: mestre, ensina-nos a orar. Queremos também ter raízes de oração. Ensina-nos como João ensinava para os seus discípulos. Jesus olha para os discípulos: vocês querem aprender? Então vamos lá, vamos começar da seguinte maneira. Vocês estão acostumados a chamar Deus de Senhor, e não está errado, mas agora vocês vão começar a oração dizendo: Pai
nosso, porque as raízes de oração geram intimidade. Pai nosso, Ele é o nosso Pai. Mas você não começa dizendo meu Pai, não. Você começa dizendo nosso Pai. Por quê? Porque Ele tem mais de um filho. Isso indica que a raiz da oração também gera discernimento. Se eu chamo Deus de Pai, significa que eu tenho que reconhecer você como meu irmão. Ele é meu Pai, mas Ele é teu Pai também. Ele me levanta, mas Ele te levanta também. Ele me enche, mas Ele te enche também. Ele me faz prosperar, mas Ele te faz prosperar também. Ele me usa, mas Ele vai usar você também, porque o Pai é nosso. No campo da oração, Jesus mostra que nas raízes da oração você não começa olhando para baixo, você começa olhando para cima. O seu pedido não é em função da terra, o seu pedido é em função do céu. Antes de orar por você e por nós, devemos orar em direção ao próprio Deus. Então você começa: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Primeiro é a tua vontade que tem que acontecer. Depois então você olha para a terra e diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal. Quando você pede a Deus para que o nome dele seja glorificado, para que a vontade dele seja feita, para que o reino dele venha até nós, o perdão é garantido, o pão de cada dia é garantido, o livramento é garantido. Raízes de oração. No capítulo 22, versículo 32 de Lucas, Jesus está orando por Pedro para que ele não caísse em tentação. Versículo 44, 45 de Lucas, Jesus ora no jardim do Getsêmani antes de ser preso. E Lucas declara dizendo que ele estava em agonia. E estando em agonia, ele orava ainda mais. A agonia não diminuiu o ritmo da oração. Quanto maior a agonia, maior a oração. Quanto maior a perseguição, maior a oração. Quanto maior a calúnia, maior a oração. Quanto maior a dificuldade, aí é que você ora mais. Ele orava ainda mais. Capítulo de número 23, versículo 34, Jesus está orando na cruz, intercedendo pelos malfeitores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Versículo 46, ele ora, e a sua última oração ao Pai, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele começa orando e termina orando. Raízes da oração. O mesmo Paulo, irmãos, entende no capítulo 6 dessa carta, que nós estamos vivendo num conflito espiritual, numa guerra, e ele nos orienta a partir do versículo 10. Ele nos dá 4 orientações. Primeiro, ele diz o que nós devemos fazer: revestir-vos de toda a armadura de Deus. Segundo, por que devemos fazer, ou para que devemos fazer? Para que possais resistir diante da astuta cilada do diabo. Terceiro, por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais da maldade. Quarto, como devemos fazer? Ele responde no versículo 18: orando em todo o tempo. A oração é instrumento de combate. No capítulo 15 da Epístola de Paulo aos Romanos, versículo 30, Paulo convida a igreja. E olha o convite de Paulo: entrem no combate comigo. Combatais comigo. Igreja de Roma, entrem no combate como Paulo, orando por mim. Quando você ora, você entra na guerra. Irmão, por isso que é tão difícil orar. Igreja CBADA não vence guerra no grito, vence na oração. Não é indo para o Facebook, para o Instagram, para a rede social, para fazer
desabafo que você vai vencer essa guerra. Não, é orando. Porque raízes não crescem para cima, crescem para baixo. É por isso que Paulo diz: por esta causa, quer saber de uma coisa? Eu vou descer, eu vou me colocar de joelhos. Porque diante do homem o crescimento é como um tronco da árvore, cresce para cima. Diante do homem você cresce subindo, sobe de patamar, sobe de status, sobe de posição. Mas diante de Deus ninguém cresce subindo. Diante de Deus você só cresce descendo. E quanto mais você desce, mais você cresce. Quanto mais você desce, mais você alcança a profundidade. Quanto mais você desce, mais Deus luta em seu favor. Combatais comigo. E aqui eu percebo, irmãos, eu sinto a presença de Deus. Quando Paulo convida a igreja para combater, eu entendo que Deus muitas vezes se utiliza de números, quantidade de pessoas para fazer a obra. Mas eu entendo que apesar disso, Deus não é dependente de quantidade. Quando Deus quer, Ele usa multidões. Quando Deus quer, Ele usa os 600 homens que conquistaram a cidade de Siclag com Davi. Mas se não tiver os 600, Ele usa os 400 que estavam com Davi na caverna de Adulão. E quando não tem os 400, Ele usa os 300 que estavam com Gideão. E quando não tem os 300, Ele usa os 120 que estavam no cenáculo orando e foram cheios do Espírito Santo. Quando não tem os 120, Ele usa os 70 anciãos que foram cheios do Espírito Santo com a imposição das mãos de Moisés. Quando não tem os 70, Ele usa os 24 sacerdotes que oravam dia e noite no templo por Israel. Quando não tem os 24, então Ele usa os 12 apóstolos. Quando não tem os 12 apóstolos, Ele usa os 7 diáconos que foram levantados por Deus na igreja primitiva. Quando não tem os 7 diáconos, Ele usa as 5 virgens prudentes que tinham as suas lamparinas acesas. Quando não tem as 5 virgens, Ele vai usar os 4 leprosos que entraram na cidade de Samaria. Quando não tem os 4 leprosos, Ele usa os 3 jovens que passeavam com o 4º homem na fornalha de fogo. E quando não tem os 3, Ele usa 2, Ele usa Pedro e João, Ele usa Paulo e Silas, Ele usa os 2 discípulos que andavam no caminho de Emaús, Ele usa Josué e Caleb, Ele usa Elias e Eliseu. E pregador, quando não tem 2, Tiago responde no capítulo 5 dizendo: a oração de a oração de a oração de pode muito em seus efeitos. O que Tiago está dizendo é: quando você ora sozinha, você pode muito. Vou repetir: quando você ora sozinha, você pode muito. Quando você é beata, orar sozinha, você pode muito. Adão orava sozinho, ele podia muito. Deus descia no crepúsculo do dia para conversar com ele. Ana orava sozinha, ela podia muito, e Deus lhe abriu a madre. Elias orava sozinho, e Deus fez o fogo descer do céu. Daniel orava sozinho, e Deus fechou a boca do leão. Quantidade não é desculpa para você não orar, irmão. Ore. Quando a sua congregação não quiser orar, pastor, ore você. Quando o seu marido não quiser orar, ore você. Quando a sua esposa não quiser orar, ore você. Quando seus filhos não quiserem orar, ore você. Ore você. Deus vai honrar a sua oração. Ore você.
Eu profetizo nessa noite, por causa dessa igreja que ora, a cura para você essa noite, a restauração para você essa noite, a renovo para você essa noite, a restituição no lar essa noite. Satanás vai cair por terra mais uma vez, porque aqui tem uma igreja que ora. Quantos podem levantar as suas mãos agora bem lá no alto? Por 2 minutos eu convido só a igreja de oração para mergulhar. Entra no combate comigo agora, irmão. Entra no combate comigo agora. Satanás vai ser envergonhado essa noite. Ore. Segunda raiz, e eu encerro. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu ainda creio numa geração que ora. Eu ainda creio numa geração que ora. Segunda raiz, Paulo ora na segunda perícope, versículo 14 a 21, e ele pede 5 coisas a Deus. Primeiro, versículo de número 16, ele pede fortalecimento com poder no homem interior pelo Espírito. Primeiro pedido, fortalecimento. Só vocês? Mais uma vez. Segundo pedido, versículo 17, habitação. Só vocês? Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. Terceiro pedido está no versículo 18, ele pede entendimento. Só vocês? Para poder perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade. Quarto pedido, versículo de número 19, conhecimento. Só vocês? E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda. Quinto pedido, plenitude. Só vocês? Plenitude. Então ele pede fortalecimento, ele pede habitação, ele pede entendimento, ele pede conhecimento, ele pede plenitude. Agora, qual é o propósito pelo qual Paulo pede, versículo 17, a habitação? Veja, nós já somos por natureza, uma vez nascido de novo, a habitação do Espírito, mas a ideia aqui é de domínio. Quando Paulo diz que Cristo habita em vós, a ideia é a habitação do proprietário. É alguém que quando habita tem domínio sobre a propriedade. Então o que Paulo está dizendo é, eu oro para que Cristo domine vocês por completo. E qual é o resultado disso? Vocês serão enraizados. Ele está falando de aprofundamento em amor. Segunda raiz que sustenta a Sebeadar, que deve sustentar a igreja, a raiz do amor. Ora, irmãos, não preciso muito falar sobre o amor à luz da Bíblia, mas algumas verdades estão explícitas. Paulo, na sua epístola aos Colossenses, capítulo 3, diz que o amor é o vínculo da perfeição. Então, o que te aproxima da perfeição não é o jeito que você se veste, não é o jeito que você fala, é o quanto você ama.
é o quanto você está disposto a amar. Na Epístola aos Romanos, capítulo 13, Paulo nos declara dizendo que o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, cumpre a lei. Na Epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 22, Paulo nos revela dizendo que o amor é o fruto do Espírito. Então, quem tem o Espírito Santo, a principal evidência, uma delas é o amor. Então, não basta você rodar, sapatear, pular no culto, se não ama. João diz na sua primeira epístola que existem duas paternidades: paternidade divina, paternidade maligna. Deus é pai, o diabo também é. E qual é o critério que João utiliza para identificar quem é filho do diabo e quem é filho de Deus? A justiça e o amor. João diz: se você ama a justiça, pratica a justiça e ama seu próximo, é filho de Deus. Agora, se você não pratica a justiça e não ama seu próximo, pode estar na igreja, pode ter carteirinha de membro, pode ser obreiro, pode ser profeta, pode pregar, sapatear, se não ama, é filho do diabo. Não fui eu, foi João quem disse. Então o amor é importante. Sim, o amor é a principal característica do discípulo de Cristo. João capítulo 13, disse Jesus: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Mateus capítulo 22, Jesus traz à memória a lei do Antigo Testamento, dizendo que o maior mandamento é o amor, amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Veja, aqui o Antigo Testamento, a lei do Antigo Testamento nos mostra a base do amor, igualdade. Eu devo amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo, somos iguais. Só que no capítulo 13 de João, pensa, irmão, já é difícil amar alguém como a si mesmo. No capítulo 13 de João, Jesus sobe o sarrafo, aumenta o nível. Ele diz assim: eu dou um novo mandamento para vocês. Qual é o mandamento de Jesus? Que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Se amar o seu próximo como a si mesmo é difícil, e amar como Jesus amou, irmão? Porque agora não é amar no nível de igualdade, é amar mais. É o amor que o marido deve ter pela esposa, é o que Paulo diz. Então, o amor de Cristo, e como é o amor de Cristo? Primeiro, é um amor perseverante. João diz na sua epístola, no seu evangelho, capítulo 13, versículo 1, que Cristo nos amou estando no mundo, Ele nos amou até o fim. Então, amar como Cristo nos amou é amar até o fim. Como isso cabe na vida conjugal, né? Na vida cristã também. Não é deixar de amar na primeira crise, é amar até o fim. Não é deixar de amar no primeiro erro, é amar até o fim. O irmão caiu, se desviou, falhou, a igreja continua amando até o fim. O filho pródigo foi embora, se envolveu com meretrizes, desejou comer as bolotas que os porcos comiam, mas quando ele volta, o pai diz: vem, porque eu te amo até o fim. O amor de Cristo é um amor sacrificial. Capítulo 15, Jesus diz: ninguém tem amor maior do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. Concluindo, o amor, a raiz do amor é o critério para Deus nos levar para a obra ministerial. No capítulo 21 do Evangelho escrito por João, Jesus, depois da sua ressurreição, já havia naturalmente, consequentemente, sido morto, crucificado, ressuscitou. Os irmãos devem lembrar que antes da morte de Jesus, Pedro, um dos seus apóstolos, o negou 3 vezes. Jesus aparece na ressurreição, no mar da Galileia, realiza a segunda pesca maravilhosa, ou milagrosa, prepara o jantar para os discípulos, estava Pedro e mais 6. Jesus chama Pedro e diz assim: ô Pedro, me fala uma coisa, tu me amas? Aí Pedro responde: eu te amo, Senhor. Pedro, tu me ama mais do que estes? Eu te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Terceira vez: Pedro, tu me amas? Aí diz a Bíblia que Pedro se entristeceu porque ele perguntou pela terceira vez. A questão é que quando nós olhamos o texto no seu original, nós temos 2 palavras ali para amor, a palavra, 2 verbos, agapao, que vem de ágape, e fileo, que vem de filéu. Ágape, amor incondicional, amor sacrificial. Filéu, ou filos, amor de amigos, amor superficial.
Na nossa linguagem, língua portuguesa, é o que equivale a gostar. Jesus pergunta assim, Caio, evangelista Caio: Petrus, agapao, agapasme, tu me ama como eu te amo? Aí o Pedro, que lá atrás falou, não te nego, agora, com muita sinceridade, ele diz: Fileu, fileu-se. Eu te amo, Jesus, mas não do jeito que tu me amas. Eu gosto de você. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Petrus, agapao, agapasme, tu me amas como eu te amo? Pedro responde de novo: Filéu-se, eu gosto do Senhor, mas não ao ponto de dar a minha vida por ti. Sabe o que é interessante, irmãos? É que Jesus olha para Pedro e diz assim: tá bom, Pedro, pastor Alcino, tá bom, eu já entendi que você não me ama ao ponto de morrer por mim, mas trabalha para mim, apacenta minhas ovelhas. Mesmo você me amando, e na terceira vez Jesus desce no nível de Pedro e diz assim: Pedro, Fileô, tu me amas do teu jeito, Pedro? Tu sabes, Senhor. Então, Pedro, já que tu me amas do teu jeito, não o suficiente para dar a vida por mim, trabalha para mim, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O que Jesus está dizendo? Pedro, eu sei que você não me ama ainda o quanto eu mereço. Eu morri por você, mas você não está disposto a morrer por mim. Trabalha para mim. Por quê? Enquanto você trabalha para mim, eu trabalho em você. Eu vou trabalhando em você. Pedro, e à medida que eu for trabalhando em você, o seu amor vai aumentando, Pedro. Isso é tão verdade que no versículo 18, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, deixa eu te falar uma coisa. Quando eras jovem, você se cingia, se vestia do jeito que queria, ia para onde queria. Mas quando fores velho, não poderás. Quando você for velho, você vai ter que estender as mãos para alguém te cingir, e te levarão para lugares os quais você não quer ir. Parece que Jesus mudou de assunto, mas ele não mudou. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama? Apacenta as ovelhas. Só que Jesus faz um contraste entre a faixa etária de Pedro, o estado de Pedro, com o amor que Pedro tem por ele. Então o amor de Pedro naquele momento era equivalente ao seu estado quando na juventude, que ele ama, mas ele não abre mão da sua própria vontade. O teu amor hoje, Pedro, era como você na juventude. Você me ama, mas você vai para a igreja quando quer. Você me ama, mas você assume o cargo que você quiser. Você me ama, mas não está disposto a renunciar. Você me ama, mas você não abre mão da sua vontade. Tem dia que você não quer ir para o culto, no domingo quer passear, você vai, porque o seu amor é como você na juventude. Mas eu vou trabalhar em você, Pedro. Que o seu amor por mim vai ser como você na velhice. Você vai fazer coisas que você não gostaria de fazer, Pedro, mas por causa do amor, você vai assumir cargos que você não gostaria de assumir, mas por causa do amor, Pedro, você vai interceder por pessoas que te feriram, que você não gostaria de interceder, mas por causa do amor. Pedro, eu vou aprofundar essas tuas raízes, ao ponto do dia que você vai chegar e vai dizer: me põe nessa cruz, mas não me põe de pé não, porque não sou digno de morrer como meu mestre. Me crucifica de cabeça para baixo, porque o meu amor por ele aumentou. Eu quero que você sinta nessa noite o amor de Deus. Você pode ficar de pé, por favor. Eu vou pedir para você abraçar seu irmão, sua irmã que está do seu lado. Você pode? Você pode dar um abraço ao seu irmão, na sua irmã que está do seu lado agora. Aleluia.
Aleluia. Abraça ela agora, abraça ele agora. O seu abraço nele, nela agora, reflete nesse momento o amor de Deus por você. Sinta-se abraçado por Deus agora. Esse abraço está gerando cura. Esse abraço está gerando restauração. Meu Deus. Abraça bem forte. Ó Deus Todo-Poderoso, permita-me concluir agora, Senhor. Enquanto os teus servos compartilham da comunhão por meio do abraço agora, Senhor, a raiz do amor os levará a viver experiências profundas contigo. Casamentos, relação entre pais e filhos serão restaurados nessa noite por causa da raiz do amor. Sinta agora o abraço do Espírito Santo sobre você. Sinta, receba. Não sou eu. Receba agora o abraço do Espírito Santo. Andará abaixo. Olha Deus restaurando gente aí. Meu Deus. Jesus. Hoje é a noite que você vai liberar perdão. Hoje é a noite que você vai ser liberto de todo rancor, de toda mágoa. Ô glória! Seja curado essa noite em nome de Jesus. Nesse momento em que a comunhão do Espírito pousa sobre nós, eu pergunto: onde está a primeira alma para Jesus? Você entrou aqui afastado do Evangelho. Irmão, Deus está trabalhando aqui. Cadê você, meu filho? Cadê você, minha filha? Você moço, você moça, na galeria, aqui embaixo, na nave da igreja. Meu Deus! Onde está a primeira alma para Jesus? Cadê? Cadê você? Tem alguém para Jesus essa noite? Saia de onde você estiver. Saia de onde você estiver. E nós vamos orar por você. Alguém para Jesus essa noite? Que Deus em Cristo vos abençoe.